A paz do Senhor Jesus, irmãos. Sou José Rocha, pastor do Ministério Comunidade Remanescente. Passo por aqui para deixar para os irmãos uma palavra de reflexão para o nosso crescimento em nome do Senhor Jesus. E hoje o tema abordado será divórcio e segundo casamento. Esta é a pergunta que milhares de pessoas fazem para mim, sempre fizeram e fazem ainda e tem dúvida com respeito a essa questão. Porque muitas das vezes não são esclarecidas dentro das escrituras sagradas e permanecem julgadas, condenadas por causa desse assunto, né? Eu vejo muitas pessoas às vezes pegando versículos isolados, às vezes por preguiça de ler as escrituras, por preguiça de buscar um estudo coerente com respeito ao assunto, e lança um versículo isolado e ali joga uma condenação para a vida das pessoas e larga de mão. É como se você pegasse uma brasa do fogo e jogasse na mão da pessoa e deixasse ela segurar. E a palavra de Deus, ela não é dessa forma. Então eu vejo muitas pessoas querendo dar uma de entendido, de compreendedores da palavra de Deus, de interpretadores da palavra de Deus, mas estão cada dia bagunçando com as escrituras, por não ter essa seriedade, podemos dizer assim, com o que as escrituras de Deus, com as escrituras sagradas está dizendo. E nós precisamos abrir o nosso entendimento e compreender o que as escrituras diz com respeito a alguns assuntos, né? Então, para nós abordarmos a questão do divórcio e segundo casamento, nós precisamos entender duas palavras distintas aqui: divórcio e repúdio. Nós temos que entender que a palavra divórcio não é a mesma coisa da palavra repúdio. São palavras completamente distintas, palavras completamente diferentes. A palavra repúdio, no grego, quer dizer apoluse, que está se referindo a ignorar e deixar de lado a outra pessoa. E a palavra divórcio está relacionada a apostasion, que quer dizer romper completamente com outra pessoa. Tá dando para entender? Uma é você ignorar e a outra é romper completamente. Então são duas palavras diferentes. E muitos tradutores pegaram essa palavra e unificaram ela como se fosse a mesma coisa. Assim como em muitas traduções está dizendo Deus é amor, e outras traduções está dizendo que Deus é caridade. E na tradução original a palavra é Deus é amor. Deus não é caridade. Porque a caridade não promove o amor, mas o amor promove a caridade. Então são duas palavras completamente diferentes. E nós precisamos fazer a separação, não é? E vamos, para nós entendermos isso, vamos lá para o capítulo 19, né? O capítulo 19 de Mateus, do versículo 1 em diante. A palavra de Deus, ela diz o seguinte, ela diz assim: e aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. Seguiram-lhe uma grande multidão e os curou ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, dizendo-lhe, preste atenção, dizendo-lhe: é lícito o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Primeira pergunta, é lícito o homem repudiar? Isso é texto original, tá certo? Repudiar e não divorciar, repudiar sua mulher por qualquer motivo? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: não tendes lido o que fez Deus no princípio, macho e fêmea os fez? Disse, portanto: deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Você observa que aqui eles já mudaram o assunto. Primeiro é repudiar a esposa por qualquer motivo. E segundo, eles dizem que Moisés, por que Moisés deu ordem para dar carta de divórcio e repudiar a mulher? Aí Jesus responde: por causa da dureza do vosso coração. Nós temos que entender aqui, irmãos, que não foi Moisés que deu carta de divórcio. Ele deu carta de divórcio porque alguém ordenou que ele desse. E essa pessoa foi Deus. Conforme está escrito lá no capítulo 24, né? 22 de Mateus. Capítulo 22. E o capítulo 24 de Mateus, que fala a respeito do divórcio. Tá certo? Então você vai lá e você vai pesquisar isso aí. Está lá escrito lá, mesmo na sua tradução. Tá bom?
Então ele diz assim: disse-lhe ele, Moisés, por causa da dureza do seu coração, vos permitiu repudiar vossas mulheres e da carta de divórcios. Mas no princípio não era assim. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e não de adultério, fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Observe bem o texto. Primeiro eles fazem a pergunta: é lícito repudiar a mulher por qualquer motivo? Se Jesus concordasse com a prática do repúdio, Jesus estava concordando com o erro dos fariseus. Uma prática que os homens tinham naquela época de repudiar a sua esposa. Por que repudiar? Porque repudiar, eles estavam deixando a mulher de lado. Eles repudiavam a mulher e não lhe davam carta de divórcio. Porque na lei de Moisés cobria a mulher. Porque o princípio de Deus era proteger a mulher de toda corrupção do homem, ou seja, de toda dureza e falsidade que o homem tinha dentro de si, de querer sempre tomar proveito de toda a situação. Você tem que entender uma coisa: quando o homem tomava a esposa da casa dos pais para viver com ela, ele passava a ser dono daquela mulher. Ela passava a ser propriedade dele, exclusivamente dele. E quando o homem encontrava algum defeito na mulher, quando ele encontrava alguma coisa errada na mulher que ele não gostasse, ele repudiava ela. Ele repudiava, ele rejeitava, deixava ela de lado, apenas despedia ela sem lhe dar uma carta de divórcio. Por que ele repudiava? Ele repudiava e não dava carta de divórcio porque o divórcio custaria a metade de todos os seus bens. Você está entendendo aqui? Lhe custaria metade dos seus bens. Então ele repudiava, porque se ele desse a carta de divórcio, a mulher, pela metade dos bens que iria receber do marido, ela ia viver amparada. Aí o que é que diz a lei lá no capítulo 24 de Deuteronômio? Ela poderia voltar para a casa dos pais ou obter um novo casamento, sem cometer adultério. Mas por que Jesus fala que se ele repudiar a mulher e uma pessoa vir a tomá-la como esposa, comete adultério, e a mulher também está cometendo adultério? Porque ela está ligada ao marido pela lei, pela carta de divórcio. Porque apenas o repúdio não garantia à mulher um novo matrimônio. O que garantia à mulher um novo matrimônio, ou o homem um novo matrimônio, era a carta de divórcio. Então a mulher era completamente desvalorizada naquele tempo. Então o homem não queria dar a parte dos seus bens e repudiava a mulher. E por repudiar a mulher, ela tinha apenas duas opções. Primeiro, ela não poderia voltar para a casa dos seus pais. Tá certo? Porque era uma desmoralização. E duas coisas aconteciam com essa mulher. Ela ia pedir esmola, ia se tornar uma prostituta para poder se manter. Essas duas posições. Então isso era maldade. É isso que Jesus está combatendo aqui. Jesus está combatendo a maldade do coração do homem. Porque é lícito o homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo. Se Jesus ele concordasse com essa prática, ele estaria sendo contra a lei de Moisés, que é a lei de Deus. Os irmãos estão entendendo a questão aqui? Ele era contra a lei de Moisés, porque na lei de Moisés diz que o homem não só deveria dar carta de divórcio, mas depois repudiar a mulher. Porque com a carta de divórcio a mulher estaria amparada. Ela estaria amparada, se desligava completamente do seu ex-marido, não tinha nenhuma ligação, nenhum vínculo mais com ele, então agora ela estava amparada, poderia voltar para a casa dos pais e obter um novo relacionamento, se assim ela quisesse. Então isso era lícito. Então o que não era lícito era o repúdio apenas.
Por isso que muitas pessoas fazem uma interpretação errada lá no livro de Malaquias, no capítulo 2, versículo 16, que diz assim: eu, Senhor, abomino o divórcio. A tradução não é divórcio, a tradução é repúdio. A tradução é o repúdio. Vamos ler o que diz o texto original com respeito a esse assunto lá em Malaquias. Diz assim, Malaquias 2,16 diz assim: porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio. Isso está, irmãos, em toda a linguagem hebraica. Entende? Isso é o texto original, o repúdio. Em Israel, a palavra repúdio, divórcio, são palavras completamente distintas, diferentes, não têm o mesmo significado. Não tem o mesmo significado. Então, eu, Senhor Deus de Israel, odeio o repúdio. Por que Deus odeia o repúdio? Vamos lá. E aquele que encobre a violência com a sua roupa, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Porque uma pessoa que repudiava uma mulher, ela estava sendo desleal. Ela estava sendo desleal. Primeiro, estava se divorciando, repudiando ela por qualquer motivo. Além de se divorciar dela por repudiar ela por qualquer motivo, não dava os direitos necessários para que ela pudesse sobreviver. Aí ela ficava jogada ao vento, com duas opções: pedir esmola e se tornar uma prostituta. Isso era de Deus? Isso é de Deus? Então é isso que muitos homens querem que faça hoje. Hoje a mulher está amparada. Hoje a mulher é independente. Mas em Israel, naquele tempo, a mulher não era independente, nunca foi independente. Então Jesus, ele estava rebatendo o repúdio, não o divórcio. Entenda, não que o Senhor Jesus, ele apoia o divórcio. Porque no princípio não era assim. Mas o divórcio acontece por causa da dureza do coração do homem. Por isso que é necessário que ele dê uma carta de divórcio, ou desquite, como algumas traduções falam, dê a carta, porque quando ele dá a carta para a mulher está amparada. E se ela está amparada, ela volta para a casa dos seus pais honrada e pode contrair um novo matrimônio. Mas se ela apenas é repudiada, se ela se relacionar com outro homem com ela, óbvio que vai cometer adultério, porque ela está ligada ao marido pela lei, conforme diz Paulo lá em Romanos, no capítulo 7. Porque ali o texto que Paulo fala no capítulo 7, quando nós podemos observar, como diz aqui, vamos ver no texto aqui, original aqui, que diz assim, capítulo 7, versículo 1 ao 4. Não sabe vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei? Sabem o que, irmãos? A lei. Que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que ele viver. Tem domínio sobre ele enquanto ele viver. Porque a mulher que está sujeita ao marido. Por que sujeita? Porque ela era escrava do marido. Ela era um objeto dele. Enquanto ele viver, está ligada pela lei. Enquanto ele viver, ela está ligada pela lei, pela carta. Então não tem como ela se desligar do marido. Não tem como. Primeiro, por quê? Vamos lá, vamos continuar o texto. Cadê? Está ligada pela lei, mas morto o marido, ela está livre da lei do marido. Ou seja, se o marido morrer, ela está livre. Então ela não está mais sob julgamento da lei. De sorte que vivendo o marido, será chamada adúltera. Por que ela será chamada adúltera? Se ela se relacionar com outro homem. Por que ela se torna uma adúltera? Porque ela não é divorciada, ela é apenas repudiada. É isso que Paulo está falando. Ela está repudiada. Se for de outro marido, ou de outro homem. Mas morto o marido, livre está da lei. E assim não será adúltera se for de outro marido. Porque a mulher estava sujeita a ele. Agora vamos ver para nós compreendermos melhor lá em Coríntios 7, 10, 12. Todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor. Isso é ordem de quem? Do Senhor. Que a mulher não se aparte do marido. Se porém se apartar,
que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a sua mulher. Ou seja, se a mulher quiser se separar do marido, ela não vai casar. Por que ela não vai casar? Porque ela vai estar ligada pela lei. Porque a prerrogativa de separação era dada somente ao homem. A mulher não poderia pedir carta de divórcio. A mulher não poderia chegar para um e dizer assim, olha, eu não quero viver mais com você, eu quero o divórcio. Ela não poderia falar isso para o homem, porque isso era prerrogativa somente do homem. Então, se ela não quisesse mais viver com o marido, ela estaria ligada nele pela lei. Por que pela lei? Porque ele não dava carta de divórcio, então ela ia ser uma repudiada. E por ela ser uma repudiada, ela não poderia se relacionar com outro homem, porque se ela se relacionasse, ela cometeria adultério. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Ela cometeria adultério. Primeiro Paulo está falando para a mulher. E o marido não deixa a esposa. Óbvio que não. Aí em seguida ele vem falar a respeito da mulher descrente e do homem descrente. Se a mulher descrente consentir em viver com o marido, não a deixe. Não a deixe. Não se separe dela. Permaneça com ela. Está querendo viver? Viva. Está querendo estar junto? Viva. Mas muitas pessoas hoje estão vivendo dentro de um relacionamento de briga, de facas, de morte. Estão vivendo uma vida completamente destruída. E por isso que muitos dizem assim, não, você tem que viver. Ah, Paulo está querendo dizer aqui, olha irmão, se você se apartar do marido, não se case. Mas se você, o conselho que eu dou é que você se reconcilie. Ou seja, se você aguentar o trampo, aguentar as pancadas, as humilhações, se você aguentar as traições dele, viva com ele. Vá viver bem com seu marido. Entende? Mas se você se apartar dele, não se case. Por quê? Porque você se apartando dele, ele não te dará a carta de divórcio. Era isso que Paulo estava abordando e Jesus estava abordando na época. Jesus não estava batendo contra o divórcio, ele estava batendo contra o repúdio. Não, lembrando, tá bom? Lembrando que Jesus não aprova divórcio. Tá certo? Uma certa vez um pastor, um conhecido meu, que ele é pastor, e ele vive com outra pessoa. Ele vive com outra mulher, ele tem filhos com essa mulher, mas só que ele não se separou da antiga. Por que ele não se separou da antiga? Porque se ele se separar da antiga no papel, o qual ele está ligado com ela, o que acontece? Ele vai perder a metade dos seus bens para sua ex-mulher. E por ele não querer perder a metade dos seus bens para sua ex-mulher, ele prefere estar adulterando e a mulher a qual ele se separou está sendo repudiada. E o Senhor está dizendo, eu, Senhor, abomino o repúdio. Porque o repúdio é uma maldade do homem para com a mulher. Entende? É a maldade. Por quê? O apóstolo Pedro fala que os maridos têm que tratar a sua mulher bem, sabe? E não tratar ela indiferente, senão as vossas orações não serão ouvidas. Ali ele está falando do repúdio. Porque vocês podem estar dentro de um casamento e estar sendo repudiada. Entende? Assim como a questão do adultério não está relacionada a somente se deitar com a mulher. Jesus disse, se você olhar com a má intenção, você já adulterou com ela. Aí quer dizer, e tem muitos pastores dizendo que uma mulher que se divorciar do marido, ela está em adultério e ainda vai para o inferno. Irmãos, você está completamente fora. Você é uma pessoa vazia. Entende? Você é completamente vazia. Quer dizer, a pessoa se divorciou. Por exemplo, vou dar um exemplo para os irmãos. Um irmão chegou para mim e disse, pastor, eu me separei do meu marido. Eu me separei do meu marido porque eu descobri que ele é homossexual. Peraí, ele é homossexual? Ela se divorciou dele. Tá certo? Ela se divorciou desse cara. Então, se ela se divorciou dele, então ela tem o direito de se casar novamente. E se ela se casar, a Bíblia diz que ela não vai cometer adultério.
Ela não está cometendo adultério, porque ela tem a carta de divórcio. Agora, se ela não tem a carta de divórcio, então ela está o quê? Em fornicação. Você lembra da mulher que foi pega em adultério lá no capítulo 8 de João? Pegaram ela em quê? No ato do adultério. E levaram ela diante do Senhor Jesus. Porque na lei de Moisés diz que a mulher que for pega em adultério será apedrejada. Mas vai lá para o capítulo 22 de Deuteronômio, você vai encontrar tanto a mulher como o homem que foi encontrado em adultério, os dois teriam que ser apedrejados. Mas eu pergunto para você, onde é que estava o homem? Por que não levaram ele para ser apedrejado também? Ela foi pega, está dizendo foi pega. Ela não foi pega só, ela foi pega com alguém. Então por que não levaram ela diante do Senhor Jesus? E ele? Só levaram a mulher, porque a mulher era o braço mais fraco, irmãos. A mulher não tinha direito nenhum diante da sociedade. A mulher não tinha direito nenhum diante dos homens daquela época. A mulher não tinha valor nenhum. A mulher era apenas um objeto de possessão do homem. E ele fazia da mulher o que bem queria. E na época de Jesus isso era corriqueiro. Entende? Por isso que o repúdio era uma prática normal. O homem repudiava a mulher, ela se tornava uma prostituta, uma mendiga. Provavelmente essa mulher do capítulo 8 que foi pega em adultério, ela tinha sido uma mulher repudiada. Porque nem o marido dela apareceu ali. E quiseram apedrejar. E Jesus disse, quem não tem pecado atira a primeira pedra. Ele não disse quem nunca adulterou. Porque se ele falasse quem nunca adulterou, muitas pessoas jogariam a pedra nela. Sabe? Mas todo mundo tem pecado. Sabe? Você está julgando uma pessoa que é divorciada porque se casou novamente, você julga ela que ela está em adultério, você está completamente fora da palavra. A palavra de Deus não fala isso, a palavra de Deus não diz isso. Paulo não quis dizer isso, eles estão apenas defendendo o direito da mulher e mostrando de acordo com uma lei o que deveria se proceder. A mulher deveria ser decentemente do seu marido, mas o marido tinha que tratar a mulher com respeito e não com desprezo, ou repudiá-la, submetendo ela a prostituta e a uma mendiga. Por isso que o Senhor disse, eu, o Senhor, abomino o repúdio e não o divórcio, porque o repúdio tira todo o direito da mulher. O repúdio tirava todo o direito da mulher. Você está entendendo isso? O desejo de Deus é que o homem e a mulher sejam uma só carne e viva para todos sempre. Esse é o desejo do Senhor. Mas por causa da dureza do coração, isso é permitido dentro da palavra de Deus. O próprio Jesus falou isso. Entende? Então, se a mulher ela resolve deixar o marido que é descrente, conforme Paulo fala lá em Coríntios, no capítulo 7, se a mulher resolve deixar o descrente, entende? Sem carta de divórcio, então não se case. Nos dias de hoje isso não é assim, mulher pede divórcio. Só basta o homem sair fora da linha, pede divórcio. Isso é direito do Estado. O Estado dá esse direito para a mulher. Entende? Então você tem que entender uma coisa, que o princípio da palavra de Deus, com respeito ao divórcio e o repúdio, são completamente diferentes. Então por isso que você está fazendo uma interpretação do texto completamente errada. E eu não entendo muitos teólogos compreendedores da palavra de Deus, que estudaram a palavra de Deus, são formados, doutores, mestrados, tal, aquela coisa toda, e você tem preguiça de pesquisar isso, porque isso é tão simples, isso é muito resolvido dentro das escrituras sagradas, sabe? E um pastor que abre a boca e diz que uma pessoa divorciada, que casou-se novamente, está em adultério, ele está completamente equivocado. Ele está completamente equivocado. Primeiro, ignorante, porque não conhece as escrituras, entende? Não se baseou certo de uma forma correta dentro dos textos e não se baseia por um versículo apenas isolado e faz disso uma lei, uma religião. Sabe? Isso é uma coisa muito séria, irmãos. Então você tem que entender que no capítulo 19 de Mateus, Jesus estava combatendo o repúdio. Repúdio não é divórcio. Em outras palavras, Jesus está dizendo, quer repudiar a mulher? Então dá a carta de divórcio para ela.
Porque dando a carta de divórcio, ela vai estar amparada, vai voltar para a casa dos seus pais, segundo a lei de Moisés, que foi Deus que estabeleceu, e pode contrair um novo matrimônio. É isso que a palavra de Deus está dizendo, né? Então, se uma pessoa que adultera vai para o inferno, aí eu faço a pergunta para vocês, inteligentes, pastores, né? Principalmente aqui de Gravatá, que conhecem muito das Escrituras, vocês são tremendos, sabe? Eu faço a pergunta para vocês: Davi foi para o inferno ou está no céu? Essa é só a pergunta. Abraão foi para o inferno ou foi para o céu? Jacó foi para o inferno ou foi para o céu? São palavras simples de vocês responderem. Entende? São palavras simples. Ah, mas o caso... Irmãos, vamos ler as Escrituras. Estuda nas Escrituras, medita nas Escrituras e faz a separação das palavras. Jesus estava combatendo o repúdio, não o divórcio. Não que Jesus seja a favor do divórcio. Entende? Ele não é a favor do divórcio. Mas se você repudiar sua esposa, por causa da dureza do coração, dê a carta de divórcio. Porque essa carta de divórcio vai amparar ela, vai proteger ela, ela vai voltar para a casa dos pais e vai poder contrair um novo matrimônio. É isso que a palavra de Deus diz. Tá certo? Que Deus abençoe você. Espero que tenha... Sei que muitos irmãos não vão gostar dessa palavra, mas você que tem dúvida, espero que tenha esclarecido isso para você. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus, e que a cada dia nós possamos crescer de verdade dentro das Escrituras. E assim viver uma vida de Deus. Já vi muitas pessoas dizendo assim: ah, um pastor que é divorciado não pode ser pastor. Por que ele não pode? Porque não pode, ele não é homem igual a você? Ele não pode ser? A palavra não diz isso. Entende? Irmãos, Deus está acima de tudo, exclusive acima de você, do que você acha, do que você pensa. Deus tem compromisso com a palavra dele e não compromisso com a religião que foi inventada dentro da sua cabeça. Tá certo? Que Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Até a próxima.